Oi, 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 meu nome é Latife Porto, filha do Josias César Porto da Silva. Que bom que você está aqui. Vamos para mais um vídeo. Que difícil. Que difícil. Separei alguns produtos aleatórios, alguns que já apareceram aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero agradecer muito pela audiência, pelas curtidas no último vídeo da coleção Urban Ballet da Make Bee. Eu vou me maquiando enquanto a gente vai conversando, tá? Eu já tô com a pele hidratada, vou passar só um pouquinho da bruma da Chiglam. Que aí se eu chorar é disfarce, eu digo que é bruma. O cabelo já foi cortadinho. Blusinha roxa, roxa e verde. Se ouvirem barulhos é porque a mudança já começou. Há exatas 2 semanas. Gente, eu não vou dizer as minhas cores não, tá? Até porque não é a preocupação. Mas é a base líquida da Dridi. Fluid da Dridi. Usei pouquíssimo essa base. Não faço ideia de onde sejam a ordem dos meus pincéis, de qual seja a ordem dos meus pincéis. Aliás, não faço ideia de qual seja a ordem da minha vida. É muito estranho, né? É surreal. Vou pegar esse pincel aqui da Belize. Usei essa base pouquíssimas vezes. Comprei achando que se eu não a tivesse, mudaria minha vida. Eu era uma pessoa completamente fora da realidade, porque eu não tinha essa base. Usei acho que 2 vezes. Aí eu já vou te perguntar, você tem produtos assim, que quando você comprou, você falou, meu Deus, se eu não tiver isso... Esse pincel aqui da Belize, não tem número, acho que é Belize que fala. Então, gente, há 2 semanas, Deus percebeu que o meu pai estava sofrendo muito. E como meu pai foi a pessoa mais apaixonada pela vida, e é muito louco assim, porque todo mundo fala isso, todo mundo, sabe? Todo mundo fala que não conheceu ninguém tão apaixonado pela vida quanto ele. Quando a gente descobriu a doença em 2021, né, que foi o primeiro ano da pandemia, quando ele operou a primeira vez em 24 de novembro, véspera do aniversário dele, de 2021, até o final de esponjinha. Gente, essa esponjinha, acabou de acontecer uma outra coisa. Eu tinha sumido 2 coisas. Uma delas era essa esponjinha da... Ó o barulho. Da Ruby da Ruby Rose. E eu fiquei louca, alucinada, porque eu quero comparar com a nova da Nina Secrets. Aí a minha nova tinha acabado de chegar, essa esponjinha custa 16 e pouco, acho até por menos. E eu achei a minha.
E hoje eu tô sem a lanterninha aqui, mas eu também fiquei semanas procurando a casezinha da lanterninha e achei agora, mexendo nas maquiagens. Isso porque a mudança ainda não começou no meu quarto. Mas meu pai, até a última descoberta de metástase, que foi faltando uma semana pro Natal, desde o início as pessoas sempre falaram: o Josias é apaixonado pela vida. Não existe ninguém mais apaixonado pela vida. Corretivo Maybelline. E é verdade. É verdade. Meu pai foi a pessoa mais apaixonada pela vida que eu conheci. E que eu acho que a maioria das pessoas que o conheceu concorda. A gente descobriu no primeiro ano da pandemia, o tumor na base da língua. Esse negócio parece que já não tá indo bem. O tumor na base da língua. Aí ele fez a primeira cirurgia. Depois foram feitas mais 2, se eu não me engano. Em 2000, no final do ano passado, a gente descobriu metástase na coluna. Vou usar a máscarazinha de sobrancelha da Ruby Rose Rosa. E além de estar na coluna, o tumor voltou no lugar original. Se você não quiser ouvir esse vídeo, passa. Deixa só sua curtida, assim, só pra dar uma moral, mas eu vou entender. Não é um assunto legal, mas eu tinha que vir falar com vocês. Na verdade, a vontade é de ficar na cama o resto da vida. Mas o meu pai, eu tô ouvindo a voz dele, gente. Juro que eu ainda não enlouqueci. Juro. Mas eu ouço a voz dele falando: reage, filha, reage. Tá na hora de... É pra frente que se anda. Então, o tumor da boca, logo depois da primeira sessão de imunoterapia, o tumor estourou. Isso foi, a primeira sessão foi, eu tava em Curitiba, na casa do meu irmão, pro festival de teatro que eu não participei. E o primeiro efeito foi, sumiu da coluna, assim, a gente não sentia, eu acho. Ele não sentia mais a coluna e antes ele sentia muito. Eu dormi dezenas de noites na cama do lado dele, era 5 minutos na cama, 10 minutos no sofá, muita dor. E logo depois da primeira sessão de imuno, a coluna passou, assim, ele não sentiu mais nada, mas o tumor da boca estourou. Vou usar o Tropicoco. Agora, não era ele que estava quebrado, meu Deus? Engraçado, eu não peguei nessa intenção, mas a fruta preferida, o sabor, o cheiro preferido do meu pai era de coco, da RK. E aí a gente entrou numa luta, porque quando você tá com um tumor na base da língua, não tem como comer. Você tá com um tumor dentro da boca, não tem como comer.
E assim, como família tentamos de tudo. Ele fez uma segunda e acho que uma terceira sessão de imunoterapia. Mas ele foi emagrecendo. E faz 15 dias, há quase 20 dias atrás, na segunda-feira, ele iria pro INCA. Hoje é domingo, né? Amanhã faria 3 semanas. Vai fazer 3 semanas. Ele ia pro INCA na terça. E na segunda, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Ele entrou num projeto de imunoterapia que não era feito pelo INCA, mas era realizado no INCA. Aí, procurando aqui o pincelzinho de esfumagem, já tô completamente alienada. Só pra dar aquela... Aí aquele dia ele teve uma conversa muito longa comigo e com meu tio Julinho, irmão mais novo dele, que é uma das pessoas mais sensacionais que existe, que cuidou do meu pai. A gente tava fazendo um turno de quase 24 horas, meu tio dormindo no sofá. E ele teve uma conversa longa com nós dois naquele dia. E quando acabou, ele falou: filha, amanhã eu tô indo pro INCA. Eu devo ser internado. A gente achou que ele seria internado pra sonda. Olha, The Best da SP Colors, esse blushzinho aqui. Também nunca usei, vou dar uma misturadinha aqui, porque ele já vem com iluminador. Na verdade, eu tava querendo, quando eu comprei esse daqui, gente, eu peguei iluminador, mas não vai nem precisar. Quando eu peguei esse daqui é porque eu tava querendo um da Ruby Rose, que são fileirinhas assim. Só que, gente, não acho aquela criatura no rosa de jeito nenhum. Olha que eu procurei. Quando eu falo que eu procurei uma coisa, é porque eu procurei uma coisa. Mas aí meu pai falou assim, falou: filha, eu tô indo fazer, amanhã eu tô indo pro INCA, devo ser internado. Faz uma maquiagem bem bonita e manda foto pra mim. E o último produto que eu mostrei pra ele, porque se você acompanha o canal, aí eu te convido a acompanhar, a se inscrever, a ativar o sininho e fazer parte aqui. A família tá só aumentando. Eu sempre falei do meu pai, porque meu pai sempre foi muito participativo. E eu lembro de eu falar pra ele assim, falei: pai, saudade do senhor ficar bom, pra eu te mostrar, tem tanta coisa bonita, sabe? Tem tanta coisa chegando de linda. Eu lembro que o último produto que ele viu, estando bem, assim, foi o blush da Maria Margarida. Eu até pensei em fazer o vídeo com ele hoje. Mas aí, quando eu comprei a coleção Urban Palette, eu quis mostrar pra ele, ele ainda não tava. Graças a Deus, meu pai teve 2 dias e meio em casa. E 1 dia e meio no hospital. Assim, mal. O resto do tempo, tava com muita dificuldade, tava tendo extrema dificuldade pra comer. Mas ele tava segurando as pontas, sabe? E o último produto que eu mostrei pra ele, eu ia pegar o pó da Petrice, gente, tá até aqui, mas eu sou um pouco viciada no pó da Nina Makeup. Aliás, teremos muito Nina Makeup nos próximos tempos neste canal. Vê se tá acumulado. Não está. Aí eu mostrei pra ele o formato de sapatinho do batom. Porque eu tenho uma prima, filha do melhor amigo dele. Agora eles estão juntos, né, tio Davi. A Rê, minha prima,
ela dança profissionalmente, já dançou em vários lugares do mundo. Atualmente ela dança na Alemanha. E ele achou lindo aquele formato de batom. Falei, pai, olha que coisa linda essa bala de batom. Não sabia nem se ele sabia o que era bala de batom, mas eu mostrei. E aí foi isso. A gente diz em família, entre os amigos, e entre a igreja, e entre... A gente diz, porque meu pai era uma pessoa muito conhecida, né? Ele era pastor, ele era... Agora em julho ele faria 44 anos de ministério, se eu não me engano, ministério pastoral. Quero agradecer muito a Primeira Igreja Batista de Paraty, que ele pastoreou por mais de 20 anos, que foi a igreja matriz dele. Não, acho que a matriz foi a Ponte Branca, agora eu que não tô lembrando. Ele pastoreou 3 igrejas, a Batista da Califórnia, em Nova Iguaçu, onde eu nasci. Eu falo que eu sou paratiense porque eu nasci em Nova Iguaçu meio que por engano, né? Na época, pastor e médico tinham filhos onde dava, assim, onde estava. Mas foi a primeira igreja dele, foi a Batista da Califórnia, em Nova Iguaçu. A segunda foi a Batista da Ponte Branca, em Paraty, que aí essa sim era a igreja mãe dele. A gente foi pra lá em 91. Ficava indo e voltando, né, de Paraty. Eu preciso pegar um pouquinho desse iluminador, é o Pérola da Mia Make. E ele me batizou, ele batizou os 4 filhos. Ele casou meus 2 irmãos e 2 vezes a minha irmã. Aliás, ontem foi aniversário da minha irmã. E, gente, desculpa, tá difícil falar. Mas a gente fala que quando Deus viu que ele não poderia viver em plenitude, vida em abundância, do jeito que ele queria, que ele gostava. Meu pai andava pra caramba, meu pai amava comer, sabe? Amava a mesa cheia. Paratiense, né, Caiçara, era pescador também, escritor, eu já não sei, acho que eu já mostrei aqui algumas vezes, mas já mandei para algumas pessoas de marcas e para vários amigos, e muita gente tem o livro Ponte no Meu Lugar, que ele tava... Eu ainda não sei a que ponto ele estava do 2º livro, mas eu sabia o assunto. Mas o Ponte no Meu Lugar foi lançado em, acho que 1 ou 2 anos antes da pandemia, na Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, a cidade dele. Gostei disso, gente. Tô gostando porque eu tô pegando produtos que eu não... Então ele era escritor, ele era pedagogo. Durante 15 anos, ele e minha mãe tiveram a ideia junto com a minha tia. Minha tia faleceu 4 anos depois. E eles continuaram com um colégio particular. Acho que foi o 1º ou 2º colégio particular de Paraty. Tem uma turma que foi aluna do Jaizão. Jaizão, porque o colégio tinha o nome do pai, do meu pai, né, meu pai e da minha tia, que era Jair da Silva, neto de uma escrava. E meu avô ainda é uma referência. Toda vez que a gente pensa assim, como estão sendo os encontros no céu, a gente sempre fala assim, olha, com o vô, o abraço foi longo. O abraço foi longo. E então, quando Deus percebeu, eu tava com... nem lembro qual labial agora. Quando Deus percebeu que ele não ia poder ter a vida em abundância que ele tanto gostava, Deus levou. Pra ele não ficar aqui cheio de aparelhos, pra ele não ficar aqui cheio de... Gente, isso daqui eu acho que eu comprei não sei se foi na Chiglão ou na Shopee. Esse ETzinho. A ideia não era usar isso. A ideia era passar a sombra, o iluminador
o iluminador Esmeralda da coleção Obsidian, mas eu esqueci de pegar. Aí lembrei daqui, falei, vou brilhar bastante, porque aquele homem gostava de brilhar. Ele era a própria luz. Meu pai era completamente apaixonado por Jesus, completamente. Assim, não existiu que eu conheça. Tá, eu não conheci Billy Graham, eu conheci muito pouco de Russell Shedd, mas alguém tão apaixonado por Jesus como meu pai, e tão apaixonado pela vida. Dizem que a vida é um presente que Deus dá. A forma como a gente vive é um presente que a gente dá para Deus. Deus ficou feliz com meu pai. Então ele ficou em casa até sexta-feira à noite. Eu chamei o SAMU, tava eu, meu tio, minha mãe, uma grande amiga nossa, Fátima. A gente já não conseguia, já tava difícil sentir os batimentos. Chamamos o SAMU não pôde levá-lo para o plano de saúde dele. Aí ele foi de carro com os meus tios. Na hora tava chegando um outro tio, assim, coincidiu. Nada é coincidência, mas coincidiu. Na hora chegou o irmão mais novo dele, um primo meu, que perdeu o pai e a mãe de câncer. Aí ele passou aquela noite, no dia seguinte eu fui no hospital. Nós fomos, a médica disse que não tinha jeito, eu não acreditei de jeito nenhum. Não deixei ela nem falar. Acho que é por isso que tá sendo tão difícil pra mim. Minha mãe dizia, olha, vai ser mais difícil porque você não tá aceitando. E eu não aceitava mesmo. Menor. Nunca imaginei. Nunca. Menor possibilidade do meu pai morrer disso. Ah, mas não sei quem morreu, mas não sei quem morreu. Tá, mas tanta gente também sobrevive. E naquele hospital, ele me reconheceu pela última vez e ele apertou minha mão. À 1h da manhã de sábado, de domingo, dia 18 de maio. Deus veio buscar. Falou, ó, não quero você sofrendo aí não, vem pra cá. Desde então ele tá no céu. Vou usar essa máscara aqui, a Sky Height, porque eu acho que eu já falei que eu a conheci em Nova York. Em Nova York não, em Los Angeles. Gente, o meu pai, ele amava a vida num grau, e eu tive tanto prazer, eu tive um privilégio tão grande de viver tanto com ele. Talvez por ser a filha solteira, mesmo sendo mais velha, a gente viajou tanto juntos. A gente dormiu tantas vezes no mesmo quarto. Tem um vídeo que é muito engraçado, da primeira vez que a gente foi a Portugal. Deus nos permitiu ir lá 2 vezes. E a gente estava com planos de ir morar em Portugal esse ano. Aí a vida faz assim, né? A vida não roda, a vida capota, né? Olha, só uma mãozinha já deu. Ainda tá aqui. E tem um vídeo ótimo da gente no Algarve, que é um lugar maravilhoso de Portugal. A gente ficou no Airbnb e tinha uma beliche. E ele ficou na parte de cima da beliche. E eu filmei. Gente, é o vídeo mais engraçado que existe. A tristeza existe porque não dá pra não ter tristeza quando meu pai era minha vida. Assim, claro que eu aprendi principalmente com ele que a minha vida, que a nossa vida é Jesus e ele é a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tô com 2 lápis que eu finalmente comprei.
da Vanessa Rosan, de Inda com a Care. Tem o hibiscus e tem o rosewood. Vou mostrar os dois aqui. Aliás, quero agradecer muito a Vanessa, a galera dos Rosaners, aos sejos originais, a galera aos amigos todos. Eu tava agradecendo a primeira igreja porque foram feitos em Paraty. Esse é o Rosewood. Porque foram feitos dois cultos de agradecimento pela vida dele. E aqui é o hibiscus. Vou passar o hibiscus. Mas foram feitos dois cultos. Ele foi sepultado em Paraty. Eu não fui pro sepultamento. Ele faleceu no domingo de manhã, mas esperamos até domingo, até terça, para sepultar por causa da minha irmã. Minha irmã não estava no Brasil, minha irmã mora na Irlanda. Ela e o Billy, meu cunhado. Aliás, gente, eu postei isso. Por incrível que pareça, na medida do possível, eu continuo postando. Que eu não sei o que teria sido da gente se eles tivessem vindo, porque o Billy, todas as risadas que eu dei nas últimas 2 semanas são culpa do meu cunhado, que sabe o que é perder um pai, que já sofreu essa dor e que, assim, deu um auxílio. O Billy era um cara que eu chegava na sala chorando e ele já tava de braço aberto, sabe? Pra eu cair no braço dele. Eu tava deitada aqui na minha cama. Ele chegava da rua, ele, cunhada, irlandês, né, gente? Cunhada, não tô dizendo que ele era idiota, falando um jeito de falar, porque o nha é difícil. Pelo contrário, você é um ser humano inteligente, senhor Billy McGregor. Billy vinha, aí encostava assim, eu deitada, ele deitava assim por cima de mim. E agradecer a primeira igreja batista, agradecer a todo mundo todas as mensagens, eu recebi tantas mensagens aqui antes de eu anunciar o falecimento, todo o tempo que eu falei da doença, e eu lia pra ele, eu li. Eu sei que eu tô devendo maquiagem agora calor em pele madura não adianta, né, gente? Agora o tempo virou, se bem que, né, o tempo vira aqui, né? Mas não tá frio, né? Se ainda valer, me conta. E família, os amigos, as igrejas e vocês. Eu li todas as mensagens para ele, todas. As amigas, influencers, maquiadoras, tanta gente que eu contei e que mandou uma força. Eu não vou falar o nome de uma, porque são muitas, tantos assessores de imprensa, que quando eu contei falava, eu lembro dele no teatro com você, eu lembro dele no show com você, eu lembro dele, ele adorava a arte, ele adorava a cultura, ele adorava viver. Eu acho estranhíssimo usar o nome do meu pai com atestado de óbito do lado. São 2 palavras que não... Porque meu pai simbolizava vida e vida em abundância. Então, tem muito conteúdo, gente, tem muita coisa para gravar. Ele me deu de presente, antes de ir, muita coisa. Então, se vocês quiserem, deixe seu joinha, deixe seu comentário, diz o que você quer ver aqui no canal, se ainda vale os vencedores do Prêmio Glamour. Não sei se vocês ainda acham que vale, mas temos Nina Secrets, temos Maria Margarida, que eu ainda não mostrei. Temos mais de Care. Pensei em fazer um vídeo sobre Care, porque a Care tem todo o envolvimento, o lançamento da Care, o surgimento da Care com essa doença. Previnam-se, mulheres, façam os exames. O exame de mama, os exames ginecológicos. Homens, previnam-se. O do meu pai não era genético, parece que foi um vírus que entrou há muito tempo atrás. Um belo dia o vírus resolveu pegar o espaço e desenvolver. Os médicos que foram incríveis, os médicos que foram sacanas.
muito obrigada. Eu quero continuar, gente. Eu precisava fazer o primeiro. Todo dia eu ficava assim, eu preciso fazer o primeiro, eu preciso fazer o primeiro, porque senão eu não ando, senão eu não vou, sabe? Meu cabelo... Tá, eu tinha feito uma promessa, né? De que eu ia ficar de cabelo deixando crescer até fazer 2 anos. Até o final da imunoterapia, que seriam 2 anos. Eu tive que cortar. Aí toda vez que eu olho no espelho, eu ouço a voz dele atrás de mim, assim. Não tô esquizofrênica, eu juro, mas eu ouço a voz dele atrás de mim, assim. Foi só eu sair de casa que você já aprontou, né? Tava tão lindo aquele cabelo grande. Teremos mudança de casa, né? Essa casa é enorme pra gente, a gente já tá fazendo, começando a transição. Paulo, Isabel, donos desse apartamento, esse apartamento não é nosso. Muitíssimo obrigada. Eu vivi os melhores momentos da minha vida. Alguns dos melhores momentos da minha vida aqui. Peço desculpas para vocês pelo vídeo baixo. Eu não quis colocar microfone. Tem muito Nina Makeup. Tem muito Nina Makeup. Tem muito Nina Makeup. Tá chegando lançamento Bruna Tavares, vinil. Estarei por aqui se vocês me quiserem por aqui. Muitíssimo obrigada pela audiência no último vídeo, pela força, pelos comentários. Então eu te convido, se quiser ver mais desse homem lindo, tem um tio meu que fala, aliás, que ele tá arrasado até hoje, que ele fala: você é o retrato vivo do seu pai. Porque além de parecer fisicamente, nós tínhamos gostos muito parecidos. Então, se vocês querem ver esse homem lindo, vai lá nas redes sociais, @LatifiPorto. E vamos continuar, porque o lema dele era pra frente que se anda. Vamos aqui usar o hibiscus. Vanessa Rosan, como eu ainda não tinha isso. Não sei quantas cores são, se eu não me engano são 6. Sou apaixonada, vidrada, enlouquecida pelo lápis de olhos, os lápis sombra. Estou com os 2 primeiros aqui. Gente, vocês viram que eu passei e deslizou? Aliás, dá só um segundo. Tinha que ter verde nessa maquiagem. Fui pegar esse que é o esmeralda e agora eu já não tô sabendo se o da Ruby Rose é esmeralda mesmo. Lápis sombra de Care. Eu falo sempre pra Lu, que é uma das sócias da Care, a Lu e a Paty, né? Que eu tenho um orgulho da Care como se fosse minha. Eu vejo anúncios, eu vejo, pra mim é como se fosse minha. Olha, os lápis de olhos já estavam aprovados. Agora temos os lápis de boca. Gente, vai ter Catherine Hill. Tô tentando lembrar porque eu vou dando spoiler pra ver se vocês voltam. E vai ter vontade de viver. Tá difícil, tá? Eu não sei como andar. Não sei. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam a ter essa vontade de viver enorme que ele tinha? Minha mãe, meus 3 irmãos, os netos. Vocês me ajudam aqui? Eu quero agradecer por toda a ajuda nesse tempo e quero pedir para vocês continuarem me ajudando, porque eu preciso muito. E meu pai era meu primeiro bom dia e meu último boa noite. Pai, muito obrigada por nunca ter condenado nenhum dos meus sonhos, nenhum dos meus projetos. Por nunca ter dito você não faz nada da vida. Por sempre ter me incentivado.
Obrigada por ter me dado o nome da sua avó. Dizem que desde que ele era criancinha, ele dizia que ele ia ter uma filha chamada Latife, a avó materna que ele não conheceu, que ele ia dar de presente para a mãe dele, para minha avó Tieta, que tá lá fazendo comida celestial. Obrigada por ter me respeitado, obrigada por ter me admirado, obrigada por ter me incentivado, obrigada por ter amado tanto a vida que eu não tenho outra opção, e por ter gostado dos meus vídeos e dos meus textos, da faculdade que eu fiz, do jornalismo, por ter sabido brigar, pedir desculpas, por ter sabido me amar, por ter me dado uma família gigante, por ter me dado uma mãe que é uma super heroína, por ter me ensinado que há amigos mais chegados que irmãos, e eu vou ser tia-avó por causa disso. Porque a Lolita é minha amiga mais chegada que irmã, e a Beatriz tá aí esperando o Mateu, que vem em dezembro, em outubro, se Deus quiser. E obrigada, Pai, por ter me ensinado de tudo. Nossa, coisa que, assim, ter me ensinado que eu fico péssima de cabelo louro. O versículo da vida do meu pai era: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Deus, obrigada por 41 anos e meio sendo filha, e eu vou ser filha para sempre, de um homem como nunca se viu. Desculpa se foi triste a ideia, não dava para ser soltando fogos, mas que a gente tenha mais vontade de viver, porque a vida é trem-bala parceiro, né? Obrigada pela companhia. Se puder, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho. Tô de verde, que é a cor preferida dele, tô de roxo, que é a minha cor preferida. Tô usando marcas, algumas eu já amava, outras eu tô conhecendo. E tô fazendo o que ele gostava que eu fizesse. Compartilhe o vídeo pra gente aumentar essa família. Te espero nas redes sociais, @latifiporto. E te espero no portal latifiporto.com. Muito obrigada por todo o apoio, para mim, para minha família, para os meus irmãos, para os meus tios, para os meus parentes, para minha mãe. Muito obrigada. Que Deus abençoe. O Deus do Josias, meu pai, meu paizinho. Esqueci de falar uma coisa, não posso esquecer. Meu pai era comendador. Há 2 anos e pouquinho, ele recebeu a honraria em Paraty, a cidade dele, de ser comendador. E eu chamava ele de Comende, que tem um amigo meu que falou assim: o que adianta ter o título se você não usa? Minha mãe ficava danada da vida. E ia falar: ô Comende! Ô Comende, tá na hora de não ser, ô Comende! Comendador. Meu pai, meu paizinho. Obrigada por ter me ensinado a viver. Vejo vocês na próxima. Até breve.